Olá, boa noite a todos. Eu sou a Thaís Tavares, presidente discente da Las Medicine, Liga Acadêmica de Slow Medicine do Centro Universitário de Volta Redonda, e é com imenso prazer e alegria que eu dou início à nossa atividade inaugural. Bom, antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu desejo boas-vindas a todos e vou contar um pouquinho, bem resumidamente, como que eu conheci o movimento Slow Medicine e como que foi a nossa história de criação, até surgir a iniciativa de trazer, de fundar a Liga de Slow Medicine no Centro Universitário de Volta Redonda. Bom, em outubro de 2019, eu tive a oportunidade de estar acompanhando um congresso que aconteceu no Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, e na ocasião estava presente o Dr. Marco Bobbio, representante do movimento Slow Medicine, precursor do movimento na Itália. O Dr. Marco Bobbio, ele estava em visita ao Brasil para fazer o lançamento do seu livro, Medicina Demais, um livro recente que havia acabado de lançar. E um dos painéis do congresso foi falar sobre Slow Medicine. E esse foi o meu primeiro contato com o movimento. Fiquei encantada, como todos que conhecem o movimento. E a partir de então eu comecei a fazer contato com o movimento, com os colaboradores do movimento Slow Medicine Brasil. Fui prontamente atendida pelo Dr. José Carlos Campos Velho, precursor do movimento aqui no Brasil e um dos colaboradores do movimento Slow Medicine Brasil, que me ofereceu um suporte imensurável, todo o apoio. E a partir de então eu passei a fazer contato com os professores da instituição, do Unifoa, conversei com o professor José Roberto, a professora Ângela, apresentei o movimento a eles, a ideia, né, da gente trazer uma filosofia, né, na verdade, que é a Slow Medicine, tão rica para o nosso recinto acadêmico, e também recebi total apoio dos professores. Comecei a fazer contato com alguns amigos que eu percebia que tinham um olhar diferenciado enquanto acadêmicos com a medicina, com a responsabilidade, né, de qual medicina a gente gostaria de exercer. E a partir de então começou todo o processo planejamento, né, de desenvolver toda a documentação para apresentar ao comitê desse Conselho de Ligas do Unifoa, e até que a gente conseguiu a aprovação agora, em agosto, depois de alguns meses em todo esse processo, e é com muita alegria que hoje a gente dá início à nossa primeira atividade. Eu gostaria também de agradecer imensamente, primeiramente, o doutor José Carlos Campos Velho, novamente, por ele ter sido o esteio da Las Medicine. Sem o apoio do doutor José Carlos, a Liga não seria possível. Muito obrigada, doutor José Carlos, por ter ensinado a nós ter persistência, perseverança e resiliência. Muito obrigada, Las Medicine será eternamente grata ao senhor. Gostaria de agradecer a professora Ângela, professor José Roberto,
Olá, boa noite, retomamos. Eu peço perdão pela falha técnica, nós tivemos uma queda de energia aqui, eu peço mil desculpas a todos. Se puderem me dar um ok, se restabeleceu a conexão. Estabeleceu? Joia. Mandando mensagem que voltou. Então, novamente peço desculpa a todos. Bom, dando continuidade, então, eu estava fazendo agradecimentos, né? Ao doutor José Carlos Campos Velho, os professores José Roberto, professora Ângela, aos meus colegas, sou da diretoria da Las Medicine, e aos membros também, eu gostaria de agradecer imensamente pela confiança depositada em nós. A gente está com uma proposta nova, né? Muitos não conhecem o movimento, então a gente ficou muito feliz de ter recebido uma procura tão grande de colegas, de acadêmicos para entrarem, participarem da Liga. Agora, sem mais demandas, eu vou, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação, doutora Ana Lúcia, nossa primeira palestrante que está nos dando a honra de abrilhantar, né, a nossa liga e fazer essa inauguração. A doutora Ana Lúcia Coradazzi, ela é médica oncologista clínica, graduada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, pós-graduada em Medicina Paliativa pelo Instituto Palio, em Buenos Aires, autora do livro No Final do Corredor e do blog, nem de mesmo nome, colaboradora do movimento Slow Medicine Brasil, e a doutora Ana Lúcia é um ser humano da melhor qualidade, é uma pessoa muito generosa, muito querida, que nos inspira com as suas reflexões. E então eu gostaria muito de agradecer, doutora Ana, por ter nos acolhido com tanto carinho. E passo a palavra à senhora. Desejo uma boa palestra a todos. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Quer mandar um ok aqui no chat para eu saber se está tudo bem? Joia. Thaís, eu que tenho que agradecer muito, muito, muito. Eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? A Slow Medicine é um movimento que eu acredito muito e eu acho que vai transformar a medicina, né, no Brasil e no mundo. E o Brasil está tendo um papel muito importante nisso. Nós somos o único país do mundo que tem ligas acadêmicas de Slow Medicine. Não existe em nenhum outro lugar, e nós já temos 5. Então, realmente, assim, eu só tenho que agradecer, porque para mim é uma honra e uma alegria enorme estar aqui com vocês, de verdade mesmo, como a gente estava conversando no bastidor, né? Muito obrigada. Eu vou compartilhar minha câmera, minha tela aqui, para a gente poder começar. Vamos lá. A Thaís me pediu para falar para vocês, fazer uma introdução à Slow Medicine, né? E o que eu vou tentar fazer é, além de um histórico do que aconteceu da Slow Medicine, o que a gente está fazendo, o que é a Slow Medicine, né? Eu vou tentar focar nas questões relacionadas à formação acadêmica mesmo, né? Que é o que as ligas estão buscando, né? E como a gente está falando de uma medicina que é focada no paciente, eu vou começar falando para vocês a história da Dona Helena. A Dona Helena era minha avó, né? A minha avó era daquelas avós que todo mundo quer ter, que cozinha, que rola no chão com os netos, esse tipo de vó, né? Que a gente vê nos filmes. E, como todas as avós, né? Depois de uma certa idade, ela começou a ter problemas de saúde, ela começou a ter glaucoma, hipertensão, depois ela teve um câncer de mama.
Aí ela teve um AVC, começou a ficar com um pouquinho de problema de memória. Quando ela tinha uns 80 e poucos anos, ela teve um segundo AVC, e aí ela ficou com muitos problemas de memória. Na foto aqui vocês conseguem ver a mãozinha dela, né, do ladinho, assim. Ela já não reconhecia mais a gente, né. E aí, quando ela já estava com 99 anos, ela acabou precisando ser internada para o tratamento de uma infecção. E ela já, nessa época, ela já praticamente não entrava em contato com a gente, era muito pouco, assim, né? E a gente tinha deixado combinado já, mais ou menos, com a médica que atendeu ela no pronto-socorro, que se ela piorasse, ela não seria encaminhada para UTI, porque não tinha sentido e etc. E aí, no meio de um plantão, era a minha tia que estava com ela, a minha avó estava prestes a ir de alta, estava terminando a antibiótico terapia, e aí uma enfermeira entrou no quarto, viu os sinais vitais da minha avó, não falou nada para minha tia, saiu rápido, daqui a pouco entrou um médico, examinou a minha avó, virou para minha tia e falou assim, a gente vai ter que transferir ela, daqui a pouco a gente conversa. E levou minha avó. Aí minha tia ligou para minha mãe, falou, o que está acontecendo? Eles levaram ela para algum lugar, minha mãe foi correndo para lá. Quando quando ela chegou lá, o lugar que tinham levado a minha avó era UTI. Minha avó tinha sido entubada por um novo rebaixamento mental, provavelmente o terceiro AVC dela, e estava com uma depressão respiratória já, com Glasgow ruim, e ela estava com toda a paramentação da UTI já armada, né? E aí minha mãe questionou, falou, nossa, mas o que aconteceu? Não era isso que era, né? E aí o que falaram para minha mãe foi que enquanto a vida há esperança, e que eles não podiam deixar ela largada às moscas no quarto, que ela estava correndo risco de vida. Isso tudo foi muito doloroso para a gente, minha avó ficou 40 dias na UTI, e foi muito difícil, a gente não conseguia conversar com a equipe médica no sentido de, olha, para de colher exame, vamos estubar, essa palavra de estubação paliativa ainda existia, foi muito doloroso, sabe? E quando a minha avó morreu, faltavam 10 dias para ela completar 100 anos, né? E ela morreu em grande sofrimento, sozinha, ela não respondia mais nada, ela inclusive ficou entubada sem sedação, porque ela era completamente irresponsiva do ponto de vista neurológico, minha avó não estava mais ali. E a história da minha avó, infelizmente, não é única, né? A gente via histórias como a dela na UTI o tempo inteiro, nesses 45 dias que ela ficou lá, né? E esse tipo de história faz a gente pensar, né, no que está acontecendo com a medicina. Eu acho que todo mundo conhece esse quadro, chama The Doctor, ele foi pintado em 1891, e esse quadro, ele demonstra com muita clareza, assim, como era o papel do médico, né, nos seus primórdios. Tem uma crônica do Rubem Alves, em que ele fala desse quadro, a crônica inclusive chama O Médico, e ele conta de quando ele era criança, ele entrou no consultório de um pediatra para ser atendido, e esse quadro estava na parede. E ele descreve na crônica a admiração dele, o encantamento pelo quadro. Ele começa a descrever do olhar obstinado do médico, no sentido de que, aparentemente, tudo que dava para ser feito já tinha sido feito, tem todas as medicações em volta, e o médico continua lá pensando, o que eu posso fazer aqui? E ele descreve o pai, a mãe, né, desesperados no fundo, a criança nitidamente falecendo nos seus últimos momentos de vida, e o médico ali, mesmo sem ter mais o que oferecer do ponto de vista científico. E nessa crônica do Rubem Alves, ele termina falando isso, amamos o médico não pelo seu saber, não pelo seu poder, mas pela solidariedade humana que se revela na sua espera meditativa. E todos os seus fracassos, pois não estão todos eles condenados a perder a última batalha, serão perdoados, se no nosso desamparo percebermos que ele, silenciosamente, permanece e medita junto conosco. Essa definição é o que todos nós gostaríamos que os pacientes pensassem da gente quando a gente resolve que a gente vai ser médico, né? Mas, infelizmente, o próprio Rubem Alves, numa outra crônica, chegou à conclusão de que médico não é nada disso, que o médico é uma unidade biopsicológica móvel, portadora de conhecimentos especializados e que vende serviços. Quando eu li isso, foi uma facada no meu coração, né, porque isso é exatamente o que eu não quero ser. E isso ficou muito patente para mim um tempo atrás, quando eu atendi uma paciente no consultório, uma paciente jovem,
40 e poucos anos, advogada, que chegou com um tumor de mama inicial, e antes dela entrar, eu dei uma olhada nos exames, ela já tinha vindo com uma carta, ela tinha passado por um médico, um oncologista de São Paulo, que é considerado, assim, o pilar máximo da oncologia no país, né, ele realmente, não tem ninguém que sabe mais câncer de mama do que ele, e já estava com a conduta lá, e eu concordava com a conduta, eu falei, vai ser fácil, né. Aí ela entrou no consultório, eu falei, eita, mas você já passou com o doutor fulano, meu trabalho tá feito, então, né? E ela virou para mim e falou assim, eu espero que não. Aí eu falei, nossa, assustei, assim, voltei o pé atrás, falei, vamos começar do zero. Tirei a história dela e tal, e aí ela me contou como tinha sido a experiência lá com o médico. E ela falou que ela foi atendida por 2 assistentes, depois ela entrou na sala do médico, ele não a examinou, todos os dados foram dados que foram retirados do prontuário, em nenhum momento ele perguntou nada de pessoal para ela, ele conversava o tempo inteiro com ela, sem olhar para o marido, né, e ele foi absolutamente técnico, né, a minha conduta no seu caso é essa, isso é o melhor que existe na literatura, passou lá a papelada que já estava pronta, porque foram os assistentes que fizeram, e aí ele tinha indicado um tratamento que é a base de hormonioterapia, que dá alguns sintomas relacionados, que parecem de menopausa, e aí ela falou, mas o que tipo de efeito colateral essa medicação pode dar? Aí ele falou, essa dúvida você pode tirar com os meus assistentes, ou até procurar na internet, porque tem em qualquer lugar, mas alguma coisa que eu possa ajudá-la? Ela ficou horrorizada, porque ela não foi lá só atrás de uma conduta técnica, né? Não é disso que os pacientes precisam. E ele foi exatamente isso. Ele foi uma unidade biopsicológica móvel com grandes conhecimentos, muito especializados, e que estava vendendo o serviço dele. Mas como é que a gente chegou, né? Como é que a gente saiu de uma medicina do tempo do The Doctor, que tinha muita proximidade, pouco conhecimento na época, para essa medicina de hoje, onde a gente tem muito conhecimento e tão pouca proximidade, né? Eu gosto de fazer até um trocadilho com as palavras. Como é que a gente migrou da medicina high-touch para a medicina high-tech? O que aconteceu nesse meio do caminho? Será que a gente ganhou? Será que a gente perdeu, né? Na verdade, para entender isso, a gente tem que passar rapidamente pela história do ensino médico, né? Nos primórdios, né, da humanidade, o cuidado com as doenças era um cuidado instintivo, né? Não se sabia nada sobre as doenças e tudo que se podia fazer era cuidar da comida, dar carinho, limpar um doente. E, obviamente, o sofrimento era muito grande, as pessoas morriam muito cedo e sofriam muito com as doenças nessa época, né? Não existia nem um rudimento do que é a medicina. Depois, mais ou menos em 500 a.C., foi que Hipócrates começou com as ideias de observação, de enxergar o que acontecia com as pessoas, tentar desenvolver um raciocínio em cima daquilo, mesmo que o raciocínio dele hoje nos pareça esdrúxulo, tinha alguma lógica, né? E discutir esses raciocínios com outras pessoas ou com os próprios pacientes, chegar em conclusões lógicas. Isso foi muito importante, porque a partir daí a medicina começava a conseguir ser ensinada, né? Então começava a se falar, olha, quando acontece isso, normalmente o paciente evolui assim, começou a ter uma certa lógica, né? Mas isso ainda não era ensinado de uma maneira organizada, né? Não tinha um currículo, não tinha nada disso. Até que 200 anos depois, o cristianismo deu uma forcinha assim para a medicina, porque o cristianismo pregava que os doentes tinham que ser cuidados. E para facilitar o cuidado, eles começaram a aglomerar os doentes em instituições, geralmente igrejas ou outros locais assim. E com isso, muitos pacientes ficavam juntos e permitiam para esses candidatos a médicos, né, aprendizes, observar o que acontecia com um, com o outro, comparar o que acontecia com eles, quem ia melhor, quem ia pior. Então, isso foi o rudimento do conhecimento científico como a gente conhece hoje. Depois disso, surgiram as escolas médicas, já há mais de 1000 anos depois, e a primeira foi em Salerno, mas tiveram várias outras, inclusive no Oriente Médio, na época de Avicena e etc., e aí já começava a ter um conhecimento médico mais estruturado, né? Então, na escola médica, você já tinha uma definição do que um médico precisava aprender, qual era o tempo, mais ou menos, que ele precisava para ter uma formação adequada, e depois disso, com tudo já mais estruturado, é que começaram a ter as universidades
e aí os médicos começaram a migrar para esses grandes templos do saber, e aí é que começou a ter um distanciamento entre os médicos e os pacientes, porque os aprendizes ficavam lá junto com os pacientes, e os grandes médicos que sabiam muito de medicina, que se focavam muito nas teorias, ficavam nos grandes colégios dentro das suas salas e checavam as informações que traziam esses aprendizes, né? Então, nessa época começou algum distanciamento, mas ainda se tinha uma proximidade, porque o conhecimento ainda era muito baseado na necessidade do indivíduo. Depois disso, agora já no século XIX, é que a educação médica foi realmente estruturada, né? É dessa época que começaram a ter as grades, né, certinho, anatomia, patologia, clínica, etc. E aí tudo começou a ficar bem quadradinho, e a gente começou a ter as nossas formações primeiro nas salas de aula, e depois que a gente tivesse um conhecimento técnico suficiente, a gente poderia ter contato com os pacientes, mas tudo sempre muito focado na teoria e com um grande foco nas doenças. A gente se encantou com o conhecimento que a gente tinha adquirido esses anos todos com relação às doenças e com o que a gente conseguia fazer com elas. E veio a era da tecnologia, né? Nessa migração, a gente ganhou muito, né, nesse aprendizado todo. A gente ganhou, por exemplo, em taxas de cura. Hoje a gente cura doenças que, imagina, 20, 30 anos atrás não curava, quanto mais na época da Idade Média, né? A gente ganhou muito tempo de vida, né? A expectativa de vida subiu de 25, 30, 40 anos para mais de 100. Então, isso foi um ganho inegável que está relacionado às técnicas médicas, né? E a gente ganhou muito em qualidade de vida, né? A gente sabe hoje que tipo de atitudes, de estilo de vida levam a gente a ter uma vida melhor, a ter menos doenças, a prevenir problemas. Então, a gente teve muitos ganhos nesse meio do caminho. Mas, infelizmente, a gente teve muita perda também. Se a gente não tivesse tido perda, a gente não escutaria pacientes insatisfeitos como a gente escuta o tempo inteiro, e também não haveria médicos insatisfeitos e tendo burnout, como a gente tem visto, né? A gente perdeu, por exemplo, a capacidade de individualização. Com a vinda dos grandes guidelines e do conhecimento técnico, a gente passou a pegar o conhecimento global e colocar o mesmo tratamento para todas as pessoas, né? A gente deixou de ver, por exemplo, o contexto, né, em que essas pessoas vivem e o que elas conseguem suportar, o que elas estão dispostas a suportar, que tipo de valores elas têm, né? E outra coisa que a gente perdeu, e muito, foi o nosso senso de limite, né? Com a nossa admiração, né, pela medicina, a gente ficou tão encantado com tudo que a gente é capaz de fazer, que a gente perdeu o limite entre o que é aceitável, entre o que é respeitoso, entre o que a gente não pode fazer. E isso talvez tenha sido a nossa maior perda. O que para nós é mais, para eles pode ser menos. Na verdade, pode ser muito menos. E foi exatamente o que aconteceu com a minha avó, por exemplo, né? E a Slow Medicine veio justamente para tentar achar o elo perdido entre as duas situações. Como é que a gente faz para resgatar o que a gente tinha de bom na medicina nos seus primórdios e inserir o que a gente tem da medicina moderna nesse contexto? Como é que a gente faz para abraçar a medicina moderna sem perder nossas raízes, né? Como é que isso é possível? A Slow Medicine, na verdade, ela não veio da medicina. Ela começou na Itália mesmo, mas ela veio de um jornalista que chamava Carlo Petrini. Era um jornalista italiano que, em 1986, ele descobriu que o McDonald's queria construir uma filial na Piazza de Espanha, em Roma. E o Petrini ficou inconformado, porque, assim, na verdade, a Itália tem toda uma cultura da comida, né, da comida em volta do fogão, de todo mundo ficar cozinhando junto, reunir a família, os grandes relacionamentos eram firmados em volta de uma mesa, e eles tinham toda uma cultura de sentar e tomar um café, e bater papo, e saber onde que foi colhida aquela batata, e pegar a receita do macarrão da nona, e fazer no domingo todo mundo junto tomando vinho. E o McDonald's era o contrário de tudo isso. E a Piazza de Espanha era um lugar muito icônico no que diz respeito a cafés, etc. Era um lugar de convívio dos italianos. E aí ele começou a fazer um manifesto contra a instalação do McDonald's lá, né?
Ele não conseguiu impedir, esse aqui é o McDonald's da Piazza de Espanha, mas esse manifesto, todo esse movimento dele, deu origem a um grande movimento que hoje chama Slow Food, e cujo conceito principal é resgatar as necessidades e prazeres humanos básicos, né, e não deixar que a tecnologia tire isso, e sim que a tecnologia agregue a eles valores, né. Um pouco mais tarde, um cardiologista também italiano, o Dr. Alberto Dollara, em 2002, viu esses conceitos da slow food e falou assim, mas isso é o que está acontecendo com a medicina, né? A medicina está sendo invadida pela tecnologia e a gente está se desconectando das pessoas. E aí ele publicou esse artigo, que foi o primeiro artigo do mundo que foi usado, em que foi usado o termo slow medicine, e nesse artigo ele já falava de alguns dos princípios da slow que hoje a gente já conhece bastante. E depois isso só foi crescendo. O Honoré, ele era um jornalista, né, ele está vivo, um jornalista canadense que lançou esse livro Devagar, onde ele fala do movimento de desaceleração de uma forma generalizada em todos os aspectos da nossa vida e como a gente desrespeita o nosso ritmo e o quanto isso pode trazer de malefício para a gente. E em 2008 surgiu o primeiro artigo Slow Medicine em inglês, né? Até então só tinham coisas em italiano. Esse artigo foi escrito pelo Dr. Led Bauer, que é um querido, ele é muito parceiro do movimento Slow Medicine Brasil, uma pessoa, assim, só conhecendo para saber da vontade de apertar. E no mesmo ano desse artigo, o Dr. Dennis McCullough, que era um médico de família e geriatra, ele publicou My Mother, Your Mother. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas. Quem me apresentou esse livro foi o Zé Carlos Velho, ele me obrigou a ler o livro, na verdade, infelizmente só tem em inglês ainda, mas nesse livro ele descreve como a gente pode cuidar dos idosos no que ele chama de late stage, né, sem usar tanta medicina, e como isso pode ser benéfico para eles, trazer a família para junto, enfim, aplicar os conceitos da slow medicine no envelhecimento. E o livro é sensacional mesmo, ele divide o envelhecimento em 8 estações, né, e ele vai explicando, tanto para os médicos, quanto para os familiares, quanto para as próprias pessoas que estão em processo de envelhecimento, qual é o papel de cada um nisso tudo, né, formando uma rede mesmo de apoio, e não depender só da tecnologia, por exemplo. E aí, o Dr. Dário, que é médico cirurgião do trauma da USP, resolveu que ele ia trazer esses conceitos para cá. Ele teve contato com o livro do Dr. Marco Bobbio, o primeiro livro dele, que era O Doente Imaginado, e ele traduziu para o português e trouxe para o Brasil. E aí o Zé Carlos Velho, que está aqui, muitos de vocês já conhecem, procurou o Dr. Dário e eles resolveram fundar o movimento Slow Medicine Brasil com a intenção de trazer os princípios para a língua portuguesa. O Zé criou o site, slowmedicine.com.br, ele começou a postar coisas lá, depois ele criou um perfil no Facebook, tanto uma página quanto um grupo fechado, e a coisa foi crescendo, e aí muitas outras pessoas foram chegando no movimento. Essa foto é do ano passado, tem muito mais gente envolvida hoje já no movimento, e o que é legal é que essas pessoas não são só médicas. A gente tem aqui advogado, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem enfermeiros que adotam a postura slow, né? Então, assim, é um movimento que vem crescendo exponencialmente no decorrer desses 3, 4 anos aí em que foi trazido para o Brasil, né? Mas, na verdade, o que é a slow medicine, né? O que ela prega? Ela é baseada em 10 princípios, esses 10 princípios foram compilados na Holanda. O primeiro deles é o princípio do tempo, e aqui a gente sempre fala que as pessoas ficam focando que é um tempo cronológico. Esse tempo que a gente fala não é necessariamente cronológico, ele é mais um tempo que você utiliza para aquilo que realmente é necessário, né? Você utiliza esse tempo para entender o contexto do paciente, pensar no seu conhecimento, o que você tem de ferramenta para ajudar ele, e talvez estabelecer essa relação com ele de uma forma mais horizontal. Você não precisa resolver tudo naqueles 15, 20 minutos de consulta. Você pode resolver o que é mais importante, pensar naquele caso um pouco depois, discutir com o seu colega, na próxima consulta, escuta o que o paciente entendeu, toma outras atitudes,
Por isso que a Slow Medicine é muito boa para processos crônicos, por exemplo. Ela é excelente para um processo de envelhecimento, o tratamento do câncer, que hoje é uma doença crônica, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, tantas outras condições que fazem com que a gente conviva com o paciente por tempos prolongados, né? Então não é só o tempo cronológico, é o que você faz com ele. O segundo princípio é o da individualização, onde você leva em consideração os valores, as expectativas, o contexto daquele paciente e traz ele para compartilhar as decisões com você. E isso não significa dar para ele um menu e falar, olha, o que você quer que eu faça? Temos esses estudos aqui, qual que você prefere? De jeito nenhum. A ideia é você fazer um diagnóstico não só médico, mas um diagnóstico de quais são os valores daquela pessoa, onde é que ela se situa, o que é legal para ela, o que ela quer. E aí, com base nos seus conhecimentos médicos e científicos, você propor uma estratégia e ver o que ela acha daquilo, tá? Isso é bem diferente de seguir um guideline à risca, tá? O guideline serve como uma linha diretriz, assim, ela é uma diretriz, ela não é uma receita de bolo. O terceiro princípio é o de autonomia e autocuidado, né? Trazer o paciente não só para participar das decisões, mas para se cuidar também. A gente recebe tantos pacientes assim, no sentido de, doutora, me dá um remédio para perder peso. E o médico vai lá e dá, tá bom, tá aqui o remédio, é muito fácil. Mas e a questão de, olha, vamos tentar entender por que você está acima do peso? Vamos ver o que você pode mudar na sua vida? Vamos começar devagarzinho e seguir com ele nesse caminho para que ele mude a vida dele, ele tome as rédeas da vida dele para promover a própria saúde. Isso é a base do princípio de autonomia e autocuidado, né? O conceito positivo de saúde fala muito a respeito da gente não considerar a saúde como ausência de doença. Eu conheço gente muito doente e que se sente muito bem, né? Que tem um grande bem-estar e que tem uma vida feliz. É uma pessoa que tem uma vida saudável, apesar da doença. E tem gente que não tem doença nenhuma e tem uma vida lazarenta, né? Sofre e fica o tempo inteiro atrás de prevenção e estressada com isso, com aquilo, e tem uma vida muito ruim e pouco útil, pouco plena. Então, a ideia do conceito positivo de saúde é ajudar as pessoas não a evitar doenças, mas a promover o próprio bem-estar, né? E isso passa, inclusive, por uma questão de sociedade, não é só um papel do médico, né? A gente precisa viver numa sociedade que promova isso, que promova igualdade social, educação, alimentação, higiene, cultura, enfim, todas essas coisas que a gente vê que fazem tanta falta, né? A questão da prevenção, e aqui a gente fala muito no sentido de que não é aquela prevenção maluca de fazer 1 milhão de exames a cada 6 meses. A gente vê médicos, eu já vi médicos que pediram 78 exames de sangue, num só pedido. Uma coisa completamente descabida, né? E o paciente fica com a sensação de que fazendo aquele exame tá tudo certo, né? Eu lembro muito de um paciente que o meu marido é cardiologista, né? Ele contou que o paciente vai lá para prevenir, ele é um hipertenso leve só, e ele vai para fazer os exames de sangue anuais. 2 semanas antes de fazer os exames, ele faz uma dieta rigorosíssima, assim, não toma álcool, não come gordura, vira vegetariano, etc. Aí faz os exames, sai do laboratório e vai para um churrascão já. Tipo assim, se os exames estão certos, derem todos dentro do normal, eu não vou ter doença nenhuma. Essa é uma prevenção que não faz sentido nenhum, né? A prevenção correta é, inclusive, quando o paciente já está doente, você prevenir que ele tenha complicações maiores. Então, a prevenção está muito mais focada em melhorar a vida do paciente do que em realmente prevenir doenças, que tem muitas que não tem como prevenir, inclusive. A questão da qualidade de vida, que está muito ligada ao conceito positivo de saúde, né? E aí ela passa por uma série de questões, né? Eu não vou entrar nisso, porque a gente poderia ficar falando uma semana de qualidade de vida aqui. A questão da medicina integrativa é outro ponto bem importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento Slow Medicine de lá é extremamente fraco, né? E ele foi praticamente adotado por herbalistas e um pessoal que receita chás e etc., como se a Slow Medicine fosse isso, uma medicina alternativa, em alguns casos chamam de medicina integrativa. Não é isso, né? A medicina integrativa é aquela medicina que não é a que a gente aprende na faculdade. Pode ser medicina chinesa, pode envolver acupuntura,
fitoterapia, uma série de outras coisas que não fazem parte da medicina tradicional. Mas elas, sozinha, não é a slow medicine. O que a gente pode fazer na slow medicine é usar essas técnicas para promoção de qualidade de vida e conceito positivo de saúde. E a gente procura sempre fazer isso da melhor forma possível, se possível baseado em evidências, e quando não for baseado em evidências, que sejam técnicas, né, ou estratégias que tragam pouco risco para o paciente, e inclusive risco financeiro, porque é muito fácil enganar uma pessoa, fazer ela gastar rios de dinheiro com estratégias que não foram comprovadas, né, tem muito pilantra por aí, e faz parte de um médico slow proteger os nossos pacientes desse tipo de coisa. Então, a medicina integrativa ela é sempre muito bem-vinda, desde que a gente tome muito cuidado e muito critério para que o paciente não seja lesado de forma nenhuma, né? A segurança em primeiro lugar sempre, e aqui entra aquele princípio do Hipócrates, né, de que primum non nocere, primeira coisa, não lesar o seu paciente, né, e se você tiver em dúvida, se abstenha de intervir. Isso é um princípio fundamental da slow medicine, porque às vezes, no afã de você oferecer alguma coisa para o paciente, você acaba trazendo muito efeito colateral, você pode inclusive encurtar o tempo de vida dele, piorar a qualidade de vida dele, e eu acredito que, infelizmente, vocês vão ver situações como essas no decorrer da carreira médica de vocês. A gente tem que tomar sempre muito cuidado. A paixão e compaixão, acho que tem pouco o que falar aqui, né? Você exercer medicina sem ter paixão e sem exercitar compaixão pelo outro é diminuir a sua capacidade como médico, né? É você limitar a sua capacidade. A hora que você não se importa com o sofrimento do outro, não quer tentar resolver, você deixou de ser médico na sua essência, você passou a ser um técnico. Então, a essência da slow medicine exige a prática com paixão e compaixão pela atividade, né? E o uso parcimonioso da tecnologia. E aqui é uma coisa bem importante para a gente falar, porque vocês vão ouvir por aí que slow medicine são os caras que são contra o TI, que são contra a tecnologia, e não tem nada a ver com isso, né? A ideia é usar a tecnologia para a finalidade que ela foi criada. A minha avó teve acesso à tecnologia de ponta no UTI. Ela tinha excelentes respiradores, ela tinha tudo que era droga para manutenção de pressão. A questão é que isso não serviu em nada para ela, não era disso que ela precisava, né, no final da vida dela. Então, a ideia é usar a tecnologia quando ela realmente é útil, tá? Isso é bem importante. De uma maneira geral, a prática da slow medicine, ela permite para a gente uma percepção maior da nossa própria responsabilidade enquanto médicos, uma percepção maior da necessidade do outro, e isso aumenta muito a nossa satisfação pessoal, não só a satisfação dos nossos pacientes. E como é que a gente ensina isso, né? Porque as faculdades de medicina, elas não foram desenhadas, focadas na slow medicine. Na verdade, a slow medicine foi sendo deturpada, né, no meio do caminho. O que a gente tem feito é divulgar o máximo possível esses conceitos nas redes sociais, no site, né? A gente está em tudo que é lugar, batendo sempre na mesma tecla, e isso tem surtido um efeito muito importante, assim, né? O Brasil hoje é o maior disseminador de conceitos slow medicine do mundo, mais inclusive do que o berço, que foi na Itália. Nosso movimento é bastante forte. E as 4 ideias básicas, né, que precisam ser muito afirmadas, são as seguintes. Primeiro, a slow medicine não é uma medicina nova e também não é uma medicina velha. Ela é uma forma mais sensata e eficaz de exercer a medicina moderna. Ou seja, é aquilo que eu tinha falado no começo. É pegar o que a gente tem de conhecimento e tecnologia hoje, sem perder a humanidade e o respeito pelo paciente e a individualização que a gente tinha ontem. É isso que a slow medicine faz. E para isso, a gente jamais pode perder tudo que a gente aprendeu nesses anos todos da medicina moderna. Por isso que a slow medicine está muito intrincada com movimentos como a medicina baseada em evidências, por exemplo, onde você tenta traduzir para a sua prática clínica aquilo que realmente tem comprovação científica, e a Choosing Wisely, que é um movimento onde várias especialidades determinam que tipo de práticas que são corriqueiramente feitas não devem ser feitas. E eles listam isso de uma forma bastante prática, né, para ajudar as pessoas a tirar velhos hábitos e pensar melhor
naquilo que elas estão fazendo na sua prática médica. A segunda coisa é que slow medicine não tem nada a ver com romantizar a medicina e ficar ao lado do seu paciente por 5 horas. Isso seria uma coisa inviável nos dias de hoje e pouco útil, na verdade, né? Na verdade, a slow, ela pode ser fast, ela pode usar tecnologia de ponta, ela pode até ser feita à distância por telemedicina. A questão é como ela é feita. A gente costuma brincar, assim, que se eu estiver infartando e chegar no pronto-socorro, não precisa ser slow comigo, pode entrar com o protocolo para infarto agudo do miocárdio, do jeito que a Fast Medicine desenhou, não sai nem um pouquinho do protocolo, porque é aquilo que tem o melhor resultado no infarto agudo do miocárdio, né? Mas você tem sempre que contextualizar. Se naquele momento é para você ser fast, se naquele momento é para você ser slow. A questão da slow é justamente essa. Para e pensa. Sempre dá tempo de pensar o mínimo antes de agir. A terceira coisa é que é importante a gente recuperar ferramentas ultrapassadas, entre aspas, ou esquecidas, e que podem ser muito benéficas. E aqui eu vou dar um exemplo ridículo, mas é o tal do exame físico. Por incrível que pareça, tem coisas que eu já vi do Arco da Velha. Eu lembro de uma residente que tinha atendido um paciente oncológico, ele já tinha saído, e aí ele voltou e falou que a médica tinha esquecido de dar a receita do antialérgico. E aí ela já tinha saído para almoçar, e falei, mas por que alergia? Aí ele falou, por causa da pele, tá coçando. Aí eu falei, putz, vou ter que dar uma examinada, né, ver o que tá acontecendo. Na hora que eu levantei a blusa dele, ele tinha uma escabiose, assim, que coçava só de olhar. Eu falei, mas a médica viu essas lesões? Ah, não, doutora, ela falou que não precisava levantar a blusa, porque era só uma alergia aos remédios mesmo. Eu não precisava de nada, eu só precisei levantar a blusa, não precisa nem pôr a mão para fazer o diagnóstico, né? E isso a gente tem visto com frequência, porque já que o paciente vai fazer tomografia, por que eu vou palpar o fígado? Tem tanta coisa que os exames não veem, né? E a hora que você toca o paciente, que você sente como que ele tá, o que está acontecendo, muito do diagnóstico já vem dali, muito exame pode ser desnecessário, você vai submeter seu paciente a muito menos risco e vai fazer diagnósticos mais acurados. Então a gente precisa dessas ferramentas ultrapassadas, né, para a gente exercer uma medicina bem feita, né, a tecnologia não substitui a gente, né, isso não é bobagem, não. E lembrar que a slow medicine é muito mais uma postura do que uma técnica. É um jeito de você exercer a sua profissão, você escolhe fazer isso, né? Não é uma coisa que é imposta. Como é que a gente aprende isso, né? Claro que a gente pode aprender isso em sala de aula, ter aulas como isso que a gente está tendo aqui, né? A gente pode falar de conceitos bioéticos, de como falar com o paciente, técnica de comunicação. A gente pode fazer tudo isso numa sala de aula. Outra coisa que é bem importante é a gente ter o nosso docente do lado, ver como que ele faz, né? A gente costuma, lá no Unesp, sempre que dá, a gente vai no leito junto com os acadêmicos e com os residentes, para que eles vejam não o que como a gente está examinando, mas como a gente está falando com o paciente. Como é que é dar uma má notícia para uma família que acabou de perder alguém querido? Como é que é constatar um óbito com a mãe do paciente do lado? Como é que você faz para explicar como é que toma um antipertensivo? Essas coisas, né, a gente aprende ali, não tem um livro, né? E então essa questão é muito importante, né, na slow medicine. A outra forma é ler bons livros que estejam relacionados a isso. Esses daqui são maravilhosos, assim. Eu não consigo escolher qual eu gosto mais, mas se eu pudesse indicar um para vocês começarem, eu indicaria o do Atul Gawande, que é o Mortais, que fala justamente sobre a comunicação e sobre como a gente deve pensar antes de agir, respeitar os valores do paciente, etc, né? Esse aqui é o livro do Marco Bobbio, que a Thaís comentou, que ele lançou ano passado. Excelente livro também, faz a gente pensar. Esse aqui, o Extreme Measures, ele virou o documentário Extremes da Netflix, e ele fala da atuação de uma médica paliativista, que é a Jessica Zitter, dentro da UTI, e de como é difícil a conversa no meio do templo da Fast Medicine, que são as UTIs americanas, né? Como ela faz para conseguir que os pacientes sejam tratados de uma outra forma, né? Então são livros incríveis, assim, se vocês puderem, eu super recomendo todos eles, tá? Não dá nem para escolher. Infelizmente muitos são em inglês, né?
Outra forma são os filmes e séries, e aí eu não estou falando de Grey's Anatomy, né? Eu falo dos filmes e séries sobre humanidades mesmo, né? Porque a gente está lidando com gente, então a gente precisa entender como são as pessoas. E não tem nada melhor do que arte para a gente entender como as pessoas sentem, como elas pensam, o que elas valorizam. E às vezes um filme que você viu anos atrás, a hora que você está atendendo aquele paciente ali sentado na sua frente, você fala, nossa, é mesmo, né? Naquele filme o cara falou sobre esse tipo de sentimento, o personagem do filme falava justamente isso. Isso te dá uma outra visão daquele paciente, né? Então filmes, eles servem para isso e tem coisas maravilhosas por aí, né? E livros, né? Livros aqui, textos aqui, eu não estou falando de textos médicos, obviamente, estou falando de ler livro mesmo, sabe? Aquele que fala das pessoas, de como elas são, de como elas pensam, de como elas agem, do que elas têm medo. Nós não somos especialistas em doenças, nós somos especialistas em pessoas que podem ficar doentes. Se a gente só entender a doença, a gente vai ficar com o banquinho manco, faltando uma perna. Né? A gente precisa entender muito mais que isso. E a faculdade de medicina, na grade curricular, não tem isso. Não tem como são as pessoas, como sentem as pessoas. A gente precisa procurar isso fora, né? A gente criou dentro do site uma abinha que chama Casos Clínicos, que talvez ajudem justamente os acadêmicos de medicina. Nessa abinha tem vários casos, a maioria deles são reais mesmo, onde a gente coloca a versão FAST, né, como que a medicina tradicional lidaria com o caso, e como seria a versão slow. Algumas vezes são exatamente iguais, porque a versão FAST é o melhor que tinha que ser feito naquele caso, mas a maioria das vezes você consegue enxergar aqueles casos de uma maneira um pouco diferente na prática diária. Então, vale a pena vocês olharem, inclusive para as atividades da Liga, tem ligas que usam os casos clínicos para discutir em cima deles, né? Vale bem a pena, ficou bem legal. Mas, na verdade, a prática da slow medicine, ela vem desse jeito, na prática. A gente precisa lembrar dela e ir incorporando isso na nossa mente, na nossa prática do dia a dia, e não só na nossa prática médica, mas até na nossa prática com a nossa família, com os nossos amigos, com a forma que a gente se relaciona com a equipe, né? A gente acaba sendo envolvido por toda uma filosofia. Essa daqui é a foto do meu perfil no Facebook, eu deixo ela lá faz muito tempo e eu não troco, justamente para lembrar, né, de desacelerar e de sempre dar aquela travada antes de agir, né, sempre pensar. O fato, gente, é que assim, ser um bom médico não é uma tarefa fácil. A gente sempre esquece alguma coisa, a gente não lê o último artigo que saiu hoje de manhã, a gente esquece de perguntar alguma coisa que faz diferença no diagnóstico, a gente erra o diagnóstico, a gente deixa passar detalhes, a gente não consegue agradar todo mundo, a gente se entristece, mas a questão, sabe, é que é muito fácil a gente esquecer do paciente. E é esse o ponto principal. Por conta disso, essa daqui é uma foto do consultório que eu divido com o Lucas em Botucatu, a gente colocou o quadro do The Doctor na parede, que é uma forma da gente lembrar o tempo inteiro do porquê que a gente está ali, né, aqui que a gente veio. Então, acho que essas são as questões principais da Slow Medicine que eu queria muito apresentar para vocês. Eu me sinto muito realmente feliz de estar aqui. Quero agradecer de novo a Thaís e, na verdade, estou muito grata, muito feliz de estar aqui. Eu fico à disposição de vocês para vocês perguntarem, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou tranquila aqui para vocês. Doutora Ana, somos nós que temos a agradecê-lo. Muito obrigada por essa apresentação brilhante, por ter explicado com tanta sensibilidade, que é uma marca muito forte da senhora, os princípios, que a gente, né, quem está participando, os nossos membros, possam ter entendido um pouco melhor da proposta do movimento Slow Medicine e da importância da gente adotar essa postura slow, ainda enquanto acadêmicos, né, de medicina. E tem um pensamento que eu gosto muito do Carl Jung, que diz o seguinte, que o decisivo não é o diploma médico, mas a qualidade humana. Isso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes não têm dúvidas que a senhora, que nós estamos diante
de uma pessoa da melhor qualidade humana, que sempre nos acrescenta, nos inspira. É sempre um deleite para a alma, doutora Ana, poder te assistir, poder ler os seus textos que a senhora escreve para o artigo Slow Medicine, tira a gente da nossa zona de conforto, nos deixa muito reflexivos, e isso é muito importante. Então, muito, muito obrigada por tanto, por toda essa colaboração que a senhora nos dá. Eu tenho que agradecer muito, uma delícia mesmo. Adorei. Doutora Ana, eu estou sabendo, e já está na minha agenda, que dia 18, agora a gente tem um evento muito especial. Tem que o a senhora lançamento do livro. O lançamento do livro da senhora. Fique à vontade para... Esse livro eu escrevi com o Lucas, que divide aquele consultório comigo. O Lucas é hematologista. Chama O Médico e o Rio. E, na verdade, tem vários textos do livro que estão no blog também, né? E a ideia desse livro, como foi o primeiro, né, no final do corredor, foi compartilhar os casos de pacientes do ponto de vista do médico. E muitas vezes os pacientes, eles vêm com a sensação de que o médico não sente nada, né, que ele não participa da história. E a gente participa muito, a gente tem um aprendizado enorme. A questão é enxergar, né, enxergar o que está acontecendo com o paciente, porque eles têm um aprendizado absurdo, né. A gente tem casos de pacientes, tanto no primeiro livro quanto nesse que a gente está lançando, de gente que mal sabia falar e trouxe para a gente lições das mais importantes das nossas vidas, né. Então a ideia do livro é justamente essa, trazer o aprendizado do médico quando ele vivencia o convívio com os pacientes de uma forma slow. E o lançamento vai ser dia 18 via YouTube, vai ser no canal da Oficina de Cuidados Paliativos, é Oficina com PH. Só procurar lá no YouTube, vai ser às 19 horas. O livro até já está na pré-venda, quem comprar na pré-venda recebe autografado o livro. Está lá no site da Oficina para vender também. Mas o livro, ó, gente, ficou muito fofo. A gente não tem dúvidas, vindo da senhora, a gente não tem dúvida que será um sucesso muito grande. A gente vai deixar a descrição, as informações tudo direitinho no perfil da... Doutora Ana, muitos agradecimentos, muitos elogios para a senhora, agradecendo, palestra incrível, sensibilidade. Muito obrigada, muitos elogios. Obrigada, viu, Thaís? Imagina, doutora Ana, eu que vocês precisarem da gente, viu, no Movimento Slow, você tem todos os contatos, é só gritar. Muito obrigada. Doutora Ana, agora para a gente finalizar, eu vou passar a palavra para o professor José Roberto, depois para a professora Ângela, que para eles finalizarem, fazer as considerações deles, que são os nossos presidentes, docentes da Las Medicine, somos muito gratos a eles por todo esse suporte. Também somos muito bem amparados aqui. Muito mesmo, super amparados. Vou passar a palavra para o professor José Roberto. Estão me ouvindo? Oh. Bom, eu vou colocar aqui na chave o meu comentário. Primeira palavra é gratidão. Gratidão pela Ana, pela brilhante, abençoada e divina apresentação. Eu acho que ela é tão jovem, tão bonita, e ela mostrou para a gente o quanto é importante realmente a gente dar esse valor àquela pessoa que está confiando alguma coisa para nós, para estar melhorando a saúde. Então, a gratidão por essa apresentação e colocando todos esses detalhes que faz com que nós sejamos bons profissionais, utilizando, não podemos fechar os olhos por toda essa tecnologia, por exames, mas o mais importante, eu acho que com todo o conhecimento, com toda a habilidade que eu tenho, é a minha atitude com o paciente. Então, eu até falo sempre, você está com diabetes, você não tem diabetes, você tem uma saúde que tem que cuidar.
tem essa diabetes, que aí, uns detalhes, aí eu explico, olha, aí vem as minhas estatísticas, tá? 90% do tratamento é o seu comportamento, 10% é o remédio. Eu tenho que fazer ele confiar e acreditar nisso. E, por muitas vezes, a gente consegue atingir esse objetivo, né? Então, acho que a nossa liga, ela começa muito bem, né? Ela, só nessa apresentação, ela foi realmente gloriosa, e aí eu vou terminar com a outra gratidão, na sua história da sua avó, Dona Helena. De uma certa forma, eu vou dizer até que ela passou por essa experiência até para você, porque foi através dessa experiência que houve uma transformação na sua vida como médica, né? Então, às vezes, algumas pessoas passam por algum momento difícil e aí lá na frente a gente vai entender o que aquilo ali passou de importância para a gente. Então, Dona Helena, com certeza a senhora está. E aí, eu ainda vou falar mais, aproveitando na apresentação que tem no site, você teve, e aí eu achei muito bonito, quando ela fala a apresentação dela na família, do esposo, e ela tem 2 luzes. Que bonito, né? Então, eu acho que essas 2 luzes são as iluminações que a Dona Helena traz para você, tá? Então, obrigada, Zé. Gratidão mesmo por tudo que você apresentou e, com certeza, vamos tentar fazer se a gente conseguir 10%, a gente vai se sentir realmente muito gratificado, tá? Tenho certeza que vocês vão fazer bem mais que 10%. Tá. Obrigada, viu, Zé Roberto? Amém, amém. Passo a palavra agora para a professora Ângela Guidolini. Pois é, né? Eu acho que eu tinha 3 pessoas fundamentais para agradecer. Uma, né, que não é uma pessoa, são todas as pessoas que estão nesse corpo discente, não só do Unifoa, mas de todas as outras 4, né, faculdades de medicina que estão dando esse passo, né, da importância desses alunos. Então, a gente precisa de agradecer. A gente, enquanto professor, precisa agradecer a vocês por esse momento, por vocês iniciarem a trilhar esse caminho, né? Eu fiquei muito emocionada com a história da Ana. Zé Roberto deve lembrar um pouco da minha história na época da minha mãe, né? A história da avó da Ana é muito parecida com a história da minha mãe, né? Nessa coisa de que tem que ir para a UTI. Por que tem que ir para a UTI, né? E eu brinco que eu tenho um ariano intempestivo, e quando o colega disse que ia levar minha mãe para a UTI e que se ela precisasse de ser entubada, que ele iria entubá-la, eu disse, mas não é essa a decisão da família. Aí ele disse, mas essa é a minha decisão. Aí eu olhei bem sério para ele e disse, então você se prepare para dar alta para minha mãe, porque ela vai sair da UTI e vai ficar no quarto. E ela vai ficar no quarto com a gente. E foi o que aconteceu. Não foi um momento simples, claro que não é, foi um momento de partida, mas ela precisava de passar por aqueles processos, e eu também, para entender uma série de coisas, e é exatamente isso, né? De que maneira que as histórias que parecem tão distantes, a Ana lá em Botucatu e eu aqui em Volta Redonda, e de repente, né, a gente vivencia situações tão similares. E aí, de que maneira que os nossos alunos, e aí eu falo nossos porque são nossos mesmo, né, Zé? De que maneira que eles vão poder pensar de uma maneira diferente a partir da construção desse movimento do Slow Medicine no Brasil. Né? Eles são atores importantíssimos, então, agradecer a eles.
agradecer a Thaís, né, porque é uma pessoa muito especial nas nossas vidas, pelo compromisso que ela tem. E aí eu tenho brincado que a gente tem tomado muito chá nos últimos tempos. Chá no sentido de conhecimento, habilidade e atitude. E o chá de hoje foi ótimo, Ana. Adorei tomar chá com você. Acho que isso é muito bom para todos nós e agradeço a Thaís por ter me proporcionado esse momento de chá. E agradecer a Ana, né, por essa gentileza, por esse compromisso, por esse carinho, né, que a gente sente em você. Eu não te conheço pessoalmente, mas estou aqui, né, assinando embaixo do que o Zé Roberto fala, do que a Thaís fala, porque realmente é muito importante. Então, eu te agradecer demais por essa disponibilidade em poder participar com esse momento do Unifoa, trazendo para todos nós essa porta ampla, né, que a Slow Medicine nos abre, tá? Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar para todos vocês e lembrar que, em breve, a Slow Medicine vai fazer quais eventos, Thaís? Tem muita novidade vindo por aí, professora. Eu imagino. Bacana, em pauta de planejamento, e a gente vai constantemente, a gente está atualizando o perfil, as redes sociais da Las Medicine. A gente tem trabalhado também bastante nesses últimos dias, pequenas postagens mesmo sobre os princípios do movimento, até para os colegas irem conhecendo aos poucos, a gente fazendo essa reflexão de cada princípio, mas muito em breve a gente terá outras atividades. Acompanhem as redes. Desculpe, eu interrompi você. Vai, termina. Imagina, professora. Não tinha concluído. Era isso mesmo. Eu queria, é que você falou a palavra reflexão, e aí eu lembrei de algo que eu gostaria de trazer como reflexão para todos nós, né? Nós estamos em tempo de pandemia, de pós-pandemia, né? E de que maneira que a Slow Medicine vai nos ajudar a compreender esse momento do planeta, né? Isolamento social, fique em casa, espere, dá um tempo. O que é isso nas nossas vidas, né? Aprender a escutar mais o outro, aprender a conviver mais com o outro, de que maneira que isso também é princípio da Slow Medicine, e de que maneira que isso vai nos ajudar a ser melhores profissionais em relação a tudo isso que está aí relacionado à pandemia. A Slow Medicine está trazendo muito conhecimento, né? Muita reflexão nesses tempos de pandemia. A gente foi obrigada a desacelerar. A quantidade de cirurgias eletivas que não foram feitas e nem vão ser feitas, e vai ser ótimo para os pacientes, é enorme. O número de exames solicitados é muito menor, porque está tudo focado na pandemia. E aí as pessoas começam a olhar e falar assim, putz, não preciso disso? Não precisava disso? Então, é um momento de grande reflexão e desaceleramento, né? E está fazendo realmente a gente se voltar para a gente mesmo e questionar a que a gente veio. E esse é o básico da Slow Medicine, né? Pensa antes, se pergunta, se questiona. A gente não pode entrar no automático, porque isso é estúpido, né? Exatamente, sim. Bom, gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da doutora Ana Lúcia por ter brilhantado a nossa noite com essa palestra incrível. Professor José Roberto, professora Ângela, muito obrigada por estarem presentes, terem vindo fazer suas considerações. Vocês ficam muito para a nossa liga. E gostaria também de agradecer imensamente
Dr. José Carlos Campos Velho, novamente, é uma pessoa que tem um lugar cativo no nosso coração da Las Medicine. Muito obrigada, a gente deve muito ao senhor. E agradecer todos os participantes, os nossos membros. Eu peço perdão, mais uma vez, pelo problema técnico que tivemos aqui. Conexão, mil desculpas, perdoe o nervosismo também. Quero até agradecer aos diretores, outros amigos que estão aqui, vieram dar um suporte. Igno, Lorena, os colegas que estavam aqui dando uma ajuda. Muito obrigada. E até a próxima. Acompanhem as postagens que a gente está fazendo no perfil da Las Medicine. A gente está fazendo atualizações, a gente avisa com antecedência os próximos eventos, mas muito obrigada, estou muito, muito feliz. Nós também. Encerro por aqui. Boa noite a todos Boa e até noite. a próxima. Boa noite, Ana. Boa noite. Tchau, Beijo. Tchau. Obrigada. Muito bom.